Fala, torcedor santista, tudo bem com vocês? Eu sou a Nájila Luz e bora falar desse pré-jogo. Santos e Corinthians se enfrentam neste domingo às 16 horas na Vila Belmiro. Santos que precisa voltar a vencer, principalmente depois do resultado que nos deu sim uma vaga para as quartas de final da Copa do Brasil, mas a torcida não engoliu muito bem a forma como o Santos se apresentou. Bem verdade que jogamos, né, principalmente o primeiro tempo, com vários reservas, mas mesmo assim a gente esperava uma outra postura do Santos. Outra postura que esperamos num clássico, né? Nada melhor do que se recuperar jogando contra um rival, principalmente dentro da nossa casa, na Vila Belmiro. Vale ressaltar que o Santos, né, entra para essa rodada com 19 pontos, o Corinthians com 17, então aquele famoso jogo de 6 pontos. Quem ganhar, né, no caso o Santos, amplia uma vantagem contra o Corinthians, ou se o Corinthians vencer, pode até mesmo passar a gente na tabela. O Santos que aí terá algumas retorno, né, de jogadores que ficaram fora, principalmente por questão de lesão, né, da última partida contra a Juazeirense, até mesmo da última partida do Brasileiro contra a Chapecoense. Então nós vamos falar aqui, já vamos começar falando em relação aos relacionados do Santos. Colocar aqui na tela para vocês observarem, né? 23 relacionados e goleiros. João Paulo e Diógenes. O John, como comentamos aqui ao longo da semana, infelizmente ele teve um problema, né? Precisou até mesmo intervenção cirúrgica, um problema no menisco, então não está relacionado, obviamente. Laterais: Madison, Felipe Jonathan, Pará e Moraes. Moraes voltando a ficar à disposição. Ele que não pôde jogar na Copa do Brasil, porque já atuou, né, pela Copa do Brasil por outra equipe, mas também nos últimos jogos estava se recuperando de uma lesão de grau 1 na coxa. Aí, zagueiros: Luiz Felipe de volta a ser relacionado, né, ao time do Santos, grande chance de ser titular. Kaique, Wagner Palha e Robson. No meio-campo, as opções: Camacho, que também não participou do jogo do Santos contra o Juazeirense, porque já atuou pela Copa do Brasil, inclusive, né, jogando pelo Corinthians. Giamota, Carlos Sanches, Gabriel Pirani, Ivonei, Vinícius Balieiro, Vinícius Anocelo. E atacantes: Marcos Guilherme, Lucas Braga, Marcos Leonardo, Ângelo, Raniel e Renier. Então essas são as opções do Santos, as 23 relacionados para esse clássico, e temos alguns desfalques, né? Como vocês observaram, principalmente o desfalque mais sentido, né, de maior peso, digamos assim, é a questão do Marinho. Até mesmo o Fernando Diniz, na coletiva depois do jogo da Copa do Brasil, disse que estava confiante em contar com o jogador, mas o próprio Santos se manifestou neste sábado falando que foi diagnosticado um hematoma e o jogador seguirá fora desse jogo, né? Quem sabe ele possa ficar à disposição para o jogo das quartas de final da Sul-Americana contra o Libertad. Então, além do Marinho, também Danilo Boza, que está se recuperando de uma lesão na coxa esquerda. Também temos, né, recuperação de cirurgias no joelho, Sandri, Jobson, que inclusive nos próximos dias, nas próximas semanas, deve começar um treinamento, né, para voltar a ser relacionado. O Kevin, que também se machucou praticamente junto aí com o John, né? O John que a gente comentou. Bruno Marques, ele que teve um trauma na cabeça pela Copa do Brasil e segue fora, né, em observação. E o Alisson, que ainda está aqueles últimos detalhes para a saída dele, para ele jogar na Arábia Saudita. Esses são os desfalques do time do Santos. E aí, vamos para a provável escalação, aqui de acordo com o Globoesporte.com, que é a seguinte: no gol, João Paulo, Madison voltando a ser titular, né? Pará, que foi titular contra a Juazeirense, deve voltar a ser banco. Luiz Felipe ou Wagner Palha, né? Seria a vaga que está em aberto ainda para essa partida. Kaique, que seria o outro homem da defesa, Felipe Jonathan, Camacho, Giamota e Carlos Sanches. Marcos Guilherme, Lucas Braga e Marcos Leonardo. Felipe Jonathan ainda como titular, a gente também estava, né, com essa dúvida, será que o Moraes consegue recuperar a vaga de titular, voltando, né, a ser relacionado, mas pelo menos para esse jogo contra o Corinthians, parece que não, parece que o Felipe Jonathan será mantido. Em relação
Ao meio-campo do Santos, Camacho, né, voltando a jogar também, Jean Mota, que a gente sempre fala aqui, né, que parece que é um homem de confiança do Diniz, porque dificilmente o Diniz tira o Jean Mota, e o Sanches, que vem realizando bons jogos, né, é o cara que a gente sempre comenta aqui, se o Sanches está bem, a chance do Santos, né, como um todo, também está bem, acabam aumentando. Então é importante a presença do Sanches, que é um cara também de bola parada, é aquele cara que tem aquela visão, né, aquele lançamento, aquela assistência um pouco mais diferenciada, e também é uma presença também dentro da área do adversário, principalmente com finalização, que é uma coisa que a gente também vem sempre pedindo aqui, né, para o time do Santos finalizar mais para tentar fazer gols. É meio óbvio, eu sempre falo aqui, eu me sinto falando coisas óbvias, mas é verdade, se a gente não chuta ao gol, a gente não vai fazer o gol, né? Então, isso que a gente espera também para esse jogo contra o Corinthians. E aí, o ataque, sem o Marinho, teremos Marcos Guilherme, Lucas Braga e Marcos Leonardo. Acho importante, né, voltar a jogar apenas com uma referência, que no caso é o Marcos Leonardo, e o Lucas Braga e Marcos Guilherme. Só espero que não aconteça como aconteceu nos últimos jogos, até mesmo contra a Chapecoense, onde o próprio Marcos Guilherme vinha atuar na mesma faixa de campo que o Lucas Braga, e aí a faixa esquerda ali, né, junto com o Felipe Jonathan, ficava um pouco sem jogador, né, não tinha muitas opções. Então espero que os dois, cada um, fique numa ponta, para que a gente consiga fluir melhor esse jogo. E o Marcos Leonardo, eu acho que é um jogador que sabe se posicionar muito bem. Então, se acontecer essa movimentação, né, que na nossa cabeça, teoricamente, ela precisa acontecer, as chances do Marcos Leonardo se aproveitar e conseguir fazer gols, ou até mesmo puxar a marcação para que outro jogador apareça, é importantíssimo. E acho também que o Carlos Sanches é um jogador, né, para fazer essa questão desse elemento surpresa. Né? Se a gente for olhar os últimos gols do Sanches, né, toda a história, ele vestindo a camisa do Santos, a gente observa isso, que é um jogador que oferece sempre muito perigo como esse elemento surpresa. Então a gente espera isso. Pelo lado do Corinthians, parece que o Juliano vai fazer a sua estreia, né? O Renato Augusto sequer foi relacionado e provavelmente o Juliano pode começar como titular. Mas eu acredito que nós temos que tomar muito cuidado com o Cantígio. Pelo menos no jogo do Flamengo, né? Eu acompanhei. Um dos melhores jogadores do Corinthians era o Cantígio tentando fazer jogadas para o Mosquito. É o jogador que tenta fazer esses lançamentos mais diferenciados ali do meio campo do Corinthians. Então, caso, né, seja confirmado como titular também, o Santos precisa tomar cuidado para tentar neutralizar essas jogadas do Cantígio, até mesmo, principalmente com o Mosquito, né, caso também seja o titular. Então, o Santos precisa tomar cuidado em relação a isso, chutar ao gol. Né? E em relação também à bola aérea, né? Eu comentei aqui depois do jogo contra o Juazeirense que o Santos é o pior time da Série A em relação à bola aérea. Tomamos já 24 gols só nessa temporada de 2021. O que é uma notícia que a gente pode entender como boa, caso o Luiz Felipe jogue, ele é o jogador do Santos, né, o zagueiro que tem mais aproveitamento, né, para tentar tirar esses ataques, né, as jogadas de bola aérea do time adversário. Porém, no pé, o Luiz Felipe vem falhando. Né? A gente não podemos ter tudo na vida. Aí vai da questão do Fernando Diniz, até mesmo você que está me assistindo, a preferência. Se vocês preferem o Wagner Palha, que no jogo contra a Juazeirense apresentou algumas falhas, né, em bola aérea, ou um Luiz Felipe, que é mais seguro, digamos assim, só que nos pés deixa a desejar. E o Palha contra o Juazeirense, por exemplo, saía jogando, né? Até lembrava um pouco o Lua Pérez, não estou comparando, mas a atitude de tentar sair jogando com os pés para construir as jogadas me lembrou um pouco. Né, me lembrou, né, volto a dizer, não estou comparando. Aí vai muito também da opção do Fernando Diniz. E tem aquilo, né? O Luiz Felipe ele acabou se machucando durante o jogo da Chapecoense. Tanto é que no segundo tempo ele acabou sendo substituído. Não sei se ele já está 100%. É um clássico, é um jogo muito perigoso e a gente precisa ficar de olho. Né? Tem que estar com todo mundo 100%. Mas imagino que caso ele vá para o jogo, né, passou por vários exames, vários testes físicos, enfim. Mas é um jogo importantíssimo, né? Muito está se comentando que pode ser o clássico que vai derrubar treinador, tanto Fernando Diniz como Silvinho. Eu, particularmente,
Acho que não posso falar pelo Corinthians, né, não cobrimos aqui o Corinthians, mas existe uma grande possibilidade, né, caso, aconteça uma derrota e principalmente como essa derrota vem acontecer. Pelo lado do Santos, não sei se o Diniz chega a cair, principalmente porque o Santos tem um jogo importante contra o Libertad, né, pelas quartas de final da Sul-Americana daqui 3 dias, né, mas começa a balançar. Até mesmo com a classificação para a Copa do Brasil, a torcida começou a ter uma forte cobrança em cima do Diniz. Eu mesma, né, senti aqui com a live que eu fiz pós-jogo, a galera bem revoltada com o Diniz, então acho que dá uma boa enfraquecida, digamos assim, na relação. Mas espero que, né, o problema fique lá pro lado do Corinthians e que a gente consiga comemorar uma vitória do Santos no clássico, que é sempre bom. Como eu falei, também tem a questão da tabela, né? O Santos está com 19 pontos, o Corinthians com 17. Então a gente espera realizar uma live aqui pós-jogo, comemorando uma vitória do Santos em cima do Corinthians. E já faço convite: acabou o jogo, vem aqui para a gente comentar sobre esse jogo, Santos e Corinthians. Espero comentar uma vitória com vocês. E antes da gente encerrar aqui o vídeo, peço para você deixar o seu like, se inscrever no canal caso você ainda não seja inscrito e quero o seu palpite. Quanto será Santos e Corinthians? E quero ver também se você arrisca quem fará o gol do Santos, né? Pensamento positivo para a gente vencer esse clássico de Dia dos Pais. Bom, é isso. Um grande abraço para vocês e a gente se vê no próximo vídeo.